Glória a Deus, graças a Deus, amados irmãos, por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado nesta noite. Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia, o texto que lemos nesta noite como leitura oficial, para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 8. Fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo 17. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Carta aos Romanos. Como já temos aprendido, né? Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Também uma carta que ela se diferencia na escrita, né, do apóstolo como uma das mais influentes pelo seu conteúdo doutrinário que passa para todos os seus leitores, né? E hoje vamos meditar um pouco no capítulo 8, uma doutrina muito importante que os cultos de doutrina às vezes parece até, né, repetido, mas é importante, irmãos, nós continuarmos nos alimentando do necessário, né? É o nosso, vamos dizer assim, como diz os irmãos, disseram até domingo na escola essa expressão, o feijão com arroz, né? Para a gente continuar sendo alimentado, né, com um alimento sólido, com um alimento necessário para nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Glória a Deus. Eu estava ouvindo outra vez um certo pastor ministrando, pastor Elenay Cabral, e ele falava sobre o Espírito Santo, o Deus esquecido, né? E jamais podemos esquecer de uma doutrina tão importante para a vida da igreja, que é a doutrina do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, conforme temos aprendido desde a meninice, é a terceira pessoa da Trindade, não como ser a terceira no sentido de não ter importância, não ser tão importante quanto a segunda nem a primeira, mas apenas enumerando, né, no sentido de Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Espírito Santo é Deus, né? É Deus. Ele não é uma porção de Deus, ele é o próprio Deus. E este Espírito Santo, nós temos aprendido com o Senhor que ele ficou substituindo Jesus, né? Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador, e estará em vós. Quando os discípulos, preocupados em Jesus partir, Jesus diz: ó, vocês não se preocupem com o que vão falar. Por quê? Porque meu Pai vos lembrará de tudo, né? E o Espírito Santo é responsável por essa ação divina de nos lembrar o que devemos falar na hora oportuna, na hora certa, dar a resposta certa, usando assim a própria palavra de Deus, tanto para edificar, quanto para consolar, quanto também para exortar. Então, não podemos viver uma vida sem a presença do Espírito Santo. E não só de falar, porque falamos com sentido de despertarmos esse, né, entendimento de que o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita na igreja. E não habita porque nós estamos falando, mas habita porque isso é uma promessa do Senhor Jesus, né? Que ele habita na igreja e, habitando na igreja, ele gera na igreja essa nova vida. Louvado seja Deus. Quando Paulo agora escreve no capítulo 8, né, dessa carta aos Romanos, o epígrafe fala sobre a nova vida debaixo da graça. E nos apresenta, nos primeiros versículos desse capítulo 8, uma vida, esse contraste da vida no Espírito e também da vida na carne. Por quê? Porque a vida da carne é uma vida, irmãos, que nós vamos continuar vivendo ela diariamente. Não podemos nos livrar do corpo do pecado. Estamos aprendendo na escola bíblica dominical sobre, né, a carreira que nos está proposta
e as últimas lições que temos estudado é justamente conhecendo os nossos inimigos e as armas da nossa, dessa batalha, as armas que nós temos, as armas espirituais que nós temos, para vencermos tanto os inimigos que temos, quanto justamente dentro dessa batalha que estamos travados. Louvado seja Deus. E aprendemos que um dos inimigos principais, que é um inimigo interno, porque temos um inimigo interno e dois inimigos externos. O interno é a carne e os externos é o mundo e Satanás. Mas nós temos que ter cuidado e controlar, justamente por essa ação do Espírito Santo, esse inimigo que nós, para onde formos, nós levamos ele. Eu vou para a igreja. Você tem que trazer o seu corpo do pecado. Você não pode deixar ele em casa. Você não pode vir para a igreja só em espírito. Eu vim em espírito para a igreja. Não vem. Eu não estou vendo ninguém aqui que veio só em espírito. Você está no seu corpo. Por quê? Porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E temos que entender que estamos nessa batalha, nessa peleja. E quando Paulo começa escrevendo sobre essa nova vida debaixo da graça, ele fala de graça nos capítulos anteriores, no capítulo 5, no versículo 20 e 21, ele diz: veio a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado, meu irmão. No capítulo 6, versículo 1 da carta aos Romanos, Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós fomos libertos do pecado, não podemos mais viver a vida de pecado. E agora, quando ele escreve o capítulo 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas pelo Espírito. Aleluia. Nós não andamos na carne, mas nós estamos no corpo do pecado. No capítulo 7, o contexto deste texto, Paulo começa a enumerar a partir do versículo 19. Ele diz que nós estamos numa luta travada. Ele diz que, aleluia, quando eu quero fazer o bem, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu vou e faço. Quem já viveu essa luta? Quem já passou por esse conflito? Será que nessa nova vida em Cristo, debaixo da graça, você já entrou nesse conflito de querer fazer o bem, de querer fazer a vontade de Deus, de querer sempre agradar a Deus, mas tem hora que você não consegue e faz a vontade da carne? Claro. Por quê? Porque todos pecaram. Quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 1, ele diz: filhinhos, cuidado para não pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque nos versículos anteriores do capítulo 1 de 1 João, versículo 8, versículo 9, ele diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso e a verdade não está nele. Então eu não posso chegar aqui e dizer: irmão, eu não peco, eu estou me sentindo um anjo, eu estou parecendo um anjo, eu estou quase voando de tão anjo que eu sou, de tão espiritual. Não, mas se eu disser isso, eu estou mentindo, porque a Bíblia diz que nós pecamos. Aleluia, não pecamos porque queremos pecar, mas porque vivemos no corpo do pecado e a inclinação dele sempre vai ser para agradar a carne. E mesmo não querendo, você peca. Mas nós estamos aqui. E estamos aqui para ouvir a palavra e ser transformado pela palavra. Aleluia. Aí no mesmo texto que Paulo diz que quando quer fazer o bem não faz, mas o mal que não quer vai e faz. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos fadados, condenados a carregar este corpo do pecado até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. Mas agora no versículo 8, no capítulo 8, que é a continuidade daquele texto, porque não existia separação de capítulo, de versículo, de epígrafe. Não, mas é a continuidade. E ele diz: agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Você pode até querer fazer o bem e não fazer, você peca, mas você está em Cristo, nenhuma condenação há. Aleluia, porque você agora está em Cristo, e estando em Cristo, aleluia, você pode ser perdoado do seu pecado. Aleluia, você pode se arrepender do seu pecado. E agora Paulo vai me estimular e lhe estimular a, mesmo estando no corpo do pecado, mesmo estando vivendo uma vida onde eu tenho que carregar essa carne que vai me inclinar sempre para o pecado, mas eu tenho que escolher todos os dias agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Que fazer a vontade do Espírito é fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler João capítulo 8, versículo 36. Disse Jesus: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é liberto por Jesus, pelo Filho de Deus, e você é livre do pecado. Aleluia. Não é livre porque foi uma conquista pessoal sua, mas você é livre porque Jesus pagou esse preço por você. Jesus pagou o preço do pecado por você. Aleluia. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, vamos ler os versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Aí a Bíblia diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Todos os pecados foram perdoados. Aleluia. Se tinha lá, aleluia, uma cédula enumerada com todos os dias que você pecou, com toda a sua história, com toda a sua trajetória, o Senhor riscou, aleluia, a conta foi paga e cravada na cruz. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, lavou e remiu a sua vida de pecado. Agora você é uma nova vida em Cristo. Aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Glória a Jesus, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, vamos ler. Diz assim: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Glória a Deus. Para que eu não entre em condenação, eu tenho que andar em espírito. Louvado seja Deus. E esse andar em espírito, nós sabemos que a palavra espírito aparece com a letra maiúscula e com a letra minúscula. Quando aparece com a letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando aparece com a letra minúscula, é o Espírito do homem. Glória a Deus, amém? Então, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Já fizemos menção a Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21, quando Paulo diz: veio a lei. Para quê? Para que a ofensa abundasse. Quando o Senhor institui a lei por meio de Moisés, o propósito da lei era o quê? Era revelar o pecado do homem.
era revelar o que era e fazer agora uma definição do que era certo e do que era errado. Era a lei. E ela veio para que a ofensa fosse abundante, revelada, para que você, aleluia, ao analisá-la, você fazer um raio-x da sua vida e entender: eu estou errando aqui, eu estou errando aqui, eu estou errando aqui, eu estou errando aqui. A ofensa abundou, revelou todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas a lei do Espírito de vida, sabe o que ela fez? Te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. A lei do pecado que te prendia e que te condenava, aleluia, agora foi anulada pela lei do Espírito de vida, que te livrou do pecado e da morte. Agora você é nova criatura. Louvado seja Deus. Aleluia. Romanos capítulo de número 6, versículos 18, vamos ler? Diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para quê? Para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Porque eu não ando mais em pecado, porque eu não vivo mais uma vida de pecado, porque eu agora, aleluia, estou vivendo uma vida, louvado seja Deus, no Espírito. Eu estou em Cristo Jesus. Eu não estou vivendo mais no pecado, nem andando mais no pecado, nem fazendo mais a vontade da carne. Aleluia. Porque eu agora estou vivendo uma vida de santificação. E a santificação vai me conduzir a quê? A vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, irmão, porque se nós analisarmos a nossa vida aqui, nós sabemos que todo mundo aqui tem um limite, não é? Pode até viver, tem irmãos aqui que os irmãos já testemunharam e viveram mais de 90 anos, não foi? Mas a vida chega a um fim, não chega? Chega. A vida aqui tem um limite. Aleluia. Mas a vida eterna, a eternidade, ela não tem fim. Aleluia. E é o que fazemos aqui, como andamos aqui, como nos procedemos aqui, que vai definir a nossa vida. Se vai ser eterna, vida eterna ou condenação eterna. E graças a Deus por estarmos aqui, aleluia, ouvindo a palavra, aleluia, já libertos do pecado, transformados pela palavra, para que nós sejamos alimentados e fortalecidos a continuar vivendo uma vida de santificação. Louvado seja Deus. Versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. A lei não podia salvar, a lei serviu para revelar o pecado. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que a lei, ela serviu de aio, ou de pedagogo. Ela serviu de alguém que estava lhe ensinando, lhe orientando, responsável, mas ela não pode, aleluia, lhe ajudar mais do que isso. Era necessário, aleluia, algo mais perfeito, completo. E quando os sacrifícios da lei não eram mais suficientes para agradar a Deus e satisfazer pelo pecado do povo, ele ofereceu o sacrifício perfeito. Aleluia. Aleluia. Versículo 4. Louvado seja Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Nasceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Cresceu. Corpo humano. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Cresceu como qualquer ser humano com todas, aleluia, as
condições que um homem tem, um todo DNA. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 9, aliás, 2 e 9, ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele, já ouvimos aqui, ele não abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão da glória. Aleluia. Mas ele foi divino e humano. Aleluia. E nesse corpo humano, que é a semelhança do corpo do pecado. Porque eu não posso dizer que Jesus estava no corpo do pecado, porque ele nunca pecou. Mas ele estava na semelhança do corpo do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na morte, oferecendo-se na cruz, cravado, sendo perfurado, traspassado, derramou sangue, aleluia, como um cordeiro imaculado e incontaminado. O sacrifício perfeito conquistou para nós, aleluia, louvado seja Deus, pecadores, falhos, humanos, que continuamos vivendo no corpo do pecado, mas mesmo assim, Deus, aleluia, louvado seja Deus, lhe deu o Espírito Santo para todos os dias, Ele lhe ajudar nas suas fraquezas, Ele lhe ajudar a vencer a vontade da carne, Ele lhe ajudar a você orar, a você meditar, a você jejuar, a você viver uma vida consagrada ao Senhor, rejeitando fazer a vontade da carne. Aleluia, para agradar a Deus em uma vida de santificação. Aleluia. Desfrute essa nova vida em Cristo, debaixo dessa graça, desse favor de Deus, desse presente de Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, irmão. Logo depois de Romanos. A palavra do Senhor diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Nós aprendemos que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, certo? E também agora nós aprendemos que nos é apresentado 3 tipos de homens: natural, carnal e espiritual. Natural era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, o Evangelho. Aleluia! Não compreendíamos, é tanto que quando alguém olha para você, transformado, nova vida, e conhece até a vida que você viveu antes de conhecer o Evangelho, ela começa a dizer: eu te conheço, eu sei o que tu fazia, não é? Ela começa a lhe avaliar pelo que você era. Ela não compreende que você nasceu de novo, é uma nova criatura e agora vive uma vida diferente em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ela não pode, porque só se conhece isso espiritualmente. Aleluia. Mas entra agora, irmãos, depois de conhecer o Evangelho e deixarmos essa naturalidade de lado, agora nós temos uma vida de sermos espirituais. E cuidado para não ser carnal. Aleluia. Mas continuamos no conflito, né? Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E é você quem decide. Deus vai decidir por você? Não. Aleluia. É você quem decide. Glória a Deus. Estar aqui é decidir andar
em espírito e viver em espírito. Porque você decidiu ouvir a palavra, orar, louvar a Deus, apresentar o seu culto racional a Deus. Você escolheu isso. Aleluia, louvado seja Deus. Então, continue cuidando da sua vida espiritual. Aleluia. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22. É conhecido, não é esse? Esse parece que é conhecido. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí vamos acrescentar: contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Os versículos que lemos, os primeiros versículos da carta de Paulo aos Coríntios, fala desse homem natural e que agora conhece o Evangelho e que pode se tornar carnal ou espiritual. Quando agora Paulo escreve aos Gálatas, ele fala dessa nova vida no Espírito. E quando o Espírito Santo veio habitar em mim, ele vai gerar em mim o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é amor, ele é paz, ele é gozo, é benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. O Espírito vai me ajudar a gerar esse fruto em mim, para que eu vença, não os outros, mas para que eu vença todos os dias a mim mesmo. Aleluia. E vencendo a mim mesmo todos os dias, logo eu estou fazendo a vontade do Espírito e, consequentemente, a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continue andando em Espírito. Seja segundo o Espírito. Se incline para as coisas do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E como aprendemos domingo, irmãos, não tem como eu viver uma vida espiritual se eu não busco armas espirituais para me ajudar. Eu vou perder a batalha. Sem oração, eu perco a batalha. Sem a palavra, eu perco a batalha. Quando os irmãos apresentaram o texto de Efésios capítulo 6, quando Paulo, a partir do versículo 10, ele começa a falar sobre as armas espirituais, ele diz que, no versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne, sim, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, aqui eu não tenho inimigo. Ah, irmã, não vai com a minha cara, minha inimiga. Não. Começa a analisar direitinho, como é a personalidade dela, como é o jeitinho dela. Às vezes ela é daquele jeito. Começa a entender ela e quer ser bem tratado por ela, começa a tratar ela bem. E ela vai ficar com tanta vergonha que ela vai começar a lhe tratar bem. Ah, esse irmão fala comigo, começa a falar direito com ele, que ele vai ter que lhe tratar direito. Aleluia. Por quê? Mateus capítulo 7, versículo 2, Jesus diz: aquilo que vós quereis que os homens façam, fazei vós também. Como é que você quer ser tratado? Em vez de ficar falando, comece a tratar aquela pessoa bem. Você quer ser tratado bem? Trate bem. Mate a força dele, derruba o gigante. Aleluia. E vença esse homem mau